Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos estudando sobre os mandamentos de mutualidade. No primeiro estudo, nós falamos um pouco do conceito ou da aplicabilidade do que é comunhão. No segundo, nós falamos um pouco sobre o que é a mutualidade, o que caracteriza um mandamento de mutualidade. E hoje nós queremos falar um pouco sobre o tema que está aí na sua tela, o alvo e os ministérios da igreja. É importante nós pararmos para pensar que o trabalho individual de cada um de nós, ele corrobora ou colabora para o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus. E este exercício daquilo que Deus chamou cada um de nós para fazer acontece dentro desse contexto da mutualidade. Isso faz com que a igreja ela tenha um ministério específico, um alvo a atingir através dos vários ministérios da igreja. É sobre isso que nós vamos falar aqui um pouco nessa noite. Vejamos, nós temos a figura de uma igreja e essa igreja ela está fundamentada em Jesus. Isso acontece no aspecto coletivo, a igreja, de modo geral, ela está edificada sobre Jesus, que é a pedra angular, mas isso também acontece de forma individual, porque eu e você, nós também só estamos inseridos no corpo de Cristo por causa de Jesus e dessa base sólida que é o Senhor Jesus. Então, nós precisamos entender, primeiramente, isso. A igreja está fundamentada sobre Cristo. Continuando aqui, o texto de 1 Coríntios 3,11 nos fala desse fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, seja no aspecto coletivo, no aspecto individual, nós só somos a igreja porque nós estamos fundamentados em Cristo Jesus. E aí nós vamos entender que é pela união com Cristo, né, ou estarmos fundamentados em Cristo, que é a rocha, através do nascimento gerado pela ação do Espírito Santo, é que nós recebemos a vida de Deus. Por que nós somos o povo de Deus, a família de Deus? Porque nós nascemos em Cristo, numa obra espetacular do Espírito Santo, que gerou essa vida de Deus em mim, em você e na igreja de modo geral. Ou seja, nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, não existe igreja de um membro. Existe uma igreja formada de vários membros e que precisam desenvolver, dentro desse contexto do corpo, o ministério que o Senhor deixou estabelecido para a vida da igreja, para cumprir o alvo, o objetivo maior, que é o ser da igreja, o existir da igreja. Continuando, o texto de 1 Coríntios 12 e 13 também vem reafirmar isso, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Naquela comparação que Paulo faz da igreja com o próprio corpo humano, né, com o corpo que cada um de nós tem, ele vai dizer que o Espírito é um só e nós também fomos batizados em um só corpo. E completando o aspecto que Paulo nos fala, ele diz que nós somos o corpo e Cristo, ele é o cabeça da igreja, é aquele que dirige, é aquele que coordena, que conduz, que guia a igreja. E é exatamente isso que nós estamos dizendo. Cristo é o supremo pastor
E aqui vou dar uma palavra aqui, porque a ideia do pastor também é aquela figura bíblica, aquele que conduz, que guia as ovelhas, que cuida, que trata delas e que dá direcionamento para elas. Então, quem é que faz isso na igreja de Cristo? O próprio Senhor Jesus. Ele é o pastor. Mas ele também faz isto pela autoridade que ele deu ao ministério de liderança na vida da igreja. E eu quero falar um pouquinho agora sobre este aspecto da liderança da igreja. Desta forma, líderes devem estar sob o governo de Cristo. Então, não se trata da liderança do pastor, ou do presbítero, ou do diácono, do missionário. Trata-se do governo de Cristo, que é realizado através do ministério de liderança na vida da igreja. Portanto, nós precisamos estar afinados com a vontade de Deus e o governo de Deus na vida nossa e também da vida da igreja. Como devem ser estes líderes que Cristo mesmo estabeleceu na vida da igreja? Primeiro, devem ser dignos. Eu quero fazer a leitura em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. O texto é grande, nós não vamos ler todo o texto, mas apenas destacar que Paulo vai tratar do bispo, que é a figura do presbítero da igreja, e depois, semelhantemente, ele vai tratar do diácono, como também liderança, ou que faz parte desse ministério de liderança da igreja. E ele vai relacionar algumas características. Quanto ao bispo, que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, e aí criando os filhos na disciplina com todo respeito, e que ele não seja neófito, que ele tenha bom testemunho dos de fora. E aí Paulo completa falando do diácono, dizendo que ele precisa ser respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, observando ou conservando o mistério da fé, tem que ser experimentado, ou seja, ele, antes de exercer o diaconato, ele precisa ser experimentado, e não o contrário disso. E aí ele continua dizendo, marido de uma só mulher, e que também governe bem a sua própria casa. Então, são características que tornam esses líderes na vida da igreja como dignos, né, da vocação e do ministério que o Senhor concedeu para cada um deles. Nós temos ainda que eles precisam ser modelos. E aqui nós vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. O texto diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Além dessa dignidade que cada líder na igreja precisa desenvolver, também ele precisa ser modelo para o rebanho. Entender o fato de que nós estamos sendo observados constantemente. Temos ainda uma outra característica deste ministério de liderança, é que ele precisa fazer a manutenção da pureza da igreja. Capítulo 13 de Hebreus, verso 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois zelam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Os líderes são aqueles também chamados para velar pela alma de todos os membros da igreja. E aí, por fim, ele diz que também tem um trabalho de restauração dos disciplinados.
Paulo, quando trata disso com Gálatas, capítulo 6, versículo 1, ele diz que vós, se por um acaso algum irmão tropeçar, vós que sois espirituais, devemos corrigir com espírito de brandura, com o objetivo de restaurar o disciplinado, com o objetivo de reintegrá-lo à vida da igreja. Então, são características exigidas para o ministério de liderança na vida da igreja. E aí nós concluímos dizendo que tudo isso está incluído na palavra ou no termo pastorear, conforme Atos 20, versículo 28, Paulo despedindo da igreja de Éfeso, lá em Mileto, ele diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, compete à liderança da igreja o pastoreio de toda a igreja. É claro que aqui tem um aspecto do chamado da vocação pastoral, mas esse trabalho não se limita a uma única pessoa. É um trabalho da igreja, é um trabalho da liderança. E nós vamos perceber que isto acontece até mesmo dentro do padrão, né, da mutualidade, que é o que nós temos destacado com este estudo. Os líderes gerais são esses, preparam os membros para o ministério. Então, é uma dinâmica que o próprio Senhor estabeleceu para a vida da igreja. Líderes gerais foram escolhidos para pastorear a igreja de Cristo, devem fazer isso sob o comando do próprio Senhor Jesus, preparando os membros para o ministério. Interessante isso. Parece que a gente está falando que um vai preparar o outro para fazer a mesma coisa. Líderes gerais são esses que formalmente são escolhidos na igreja para preparar aqueles que são membros da igreja. O que a gente está querendo dizer com isso? É que todos têm um ministério. Todos têm, cada um de nós. E aí nós podemos, inclusive, lembrar do aspecto dos dons espirituais, que não deixa de ser um ministério para a vida de cada um de nós. Mas precisamos ser treinados pelos líderes gerais. E aí tem uma observação importante, contudo, líderes e membros, e aí, sem discriminação, todos nós somos chamados de ministros que servem ao Senhor. Então, seja de forma leiga, usando essa palavra, ou seja de modo formal, líderes gerais estabelecidos na igreja, na verdade, todos nós somos ministros, porque todos nós somos chamados para o serviço ao Senhor. Colossenses 3, 23 e 24 diz isso: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então, fazer de coração, não para homens, a recompensa não vem nessa terra, a recompensa vem do céu, porque nós estamos servindo ao Senhor. É o que Paulo nos alerta. E aí nós vamos perceber que o ministério cristão, e aí eu estou falando de forma abrangente, ele tem dois aspectos. Quais são eles? Primeiro, um aspecto interno, que é um serviço que nós prestamos ou ministramos dentro do corpo de Cristo. Mas também nós temos o ministério externo, que refere-se ou direciona-se para os que estão fora, para aqueles que ainda não são membros da igreja, para aqueles que ainda não estão debaixo do fundamento que é Cristo, ou não se uniram a Cristo usando a linguagem bíblica. Então, ele tem esses dois aspectos. Vamos falar primeiramente do aspecto interno, ou de ministérios internos. Ele tem dois aspectos também. O aspecto vertical é para cima, e horizontal para o lado. Qual é o vertical? É o ministério de adoração. Se o vertical direciona-se para o alto, nós estamos falando que cada cristão
tem o ministério de adoração, que é referindo-se verticalmente ou para cima para Deus. Ministério de adoração. Como que esse ministério acontece? Pelas diversas formas de oração, das várias maneiras que nós nos direcionamos ou nos dirigimos para Deus. Acontece ainda através do louvor, né, lábios que confessam o nome do Senhor Jesus, e propriamente dito da adoração, né, que pega a mesma palavra do nome do ministério, que é Ministério de Adoração. Mas a adoração propriamente dita. Irmãos, isso é requerido de cada um de nós. Lembre-se que nós estamos falando dos ministérios de modo geral na vida da igreja. Então, o que Deus requer de um crente, daquele que está unido ao Senhor, que tem o Senhor Jesus como base sólida? Diversas formas de oração, prática do louvor e a adoração propriamente dita. Ou seja, é atribuir a Deus aquilo que ele é por natureza. O livro de Apocalipse nos ajuda a compreender a dimensão deste louvor. No capítulo 15, versículos 3 e 4, João diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ou seja, atribuir a Deus aquilo que ele é por natureza. E é requerido da igreja e de cada um de nós que façamos desta forma. Um outro detalhe importante: você faz isso até sozinho. Imagine que você esteja numa ilha deserta. Você pode desenvolver o ministério de adoração? Claro que pode. Você pode louvar a Deus de forma solitária. Mas este ministério também foi estabelecido para o corpo de Cristo. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Então, vejamos, pode ser numa celebração geral, a igreja toda reunida, ou num pequeno grupo, num trabalho de uma sociedade interna, por exemplo. Pode ser dentro de uma casa, no contexto até mesmo de um culto doméstico. Mas também esse ministério, ele acontece no templo, quando todos nós nos revestimos do mesmo objetivo, que é celebrar e exaltar o nome do nosso Deus. Então, esse ministério de adoração que nós estamos falando. A partir daí, nós temos a reunião como um ambiente ideal para o ministério interdependente. Este ministério interdependente está relacionado com os mandamentos de mutualidade, e aí sim, não mais no aspecto vertical, mas agora dentro do aspecto horizontal. Como que nós vamos desenvolver esses ministérios junto com os nossos irmãos? Mutualidade. O meu ministério, ele é exercido no contexto da igreja toda, no contexto de que vai abençoar a vida de cada um dos demais irmãos. Favorece, então, e aí esses ministérios interdependentes vão favorecer um outro ministério, que é o ministério da edificação, que também está dentro deste aspecto horizontal do ministério. Então, ministério horizontal, em relação ao meu irmão. Então, o ministério de edificação é exatamente isso. Eu edifico ao meu irmão e, ao mesmo tempo, sou edificado por ele. Isso gera discipulado. Então, o que seria o discipulado? O mais novo aprende e segue com o exemplo do mais experimentado. Esse é o tipo de ministério que você vai encontrar isso muito claro e nítido nas páginas do Novo Testamento. Igrejas eram formadas, membros eram atraídos para a causa de Cristo,
irmãos mais velhos iam ajudando, colaborando para o aprendizado de irmãos mais novos. Isso é muito importante, apesar de que Provérbios vai dizer que nem sempre as cãs ou cabelos brancos é sinônimo de maturidade, mas, de um modo muito geral, é assim. Irmãos mais velhos ensinam irmãos mais novos. Isso é discipulado, isso é andar um com o outro, exercendo essa influência positiva na vida do meu irmão. Ou seja, ele também aprende a aplicar as escrituras à nossa maneira de viver. Quando nós falamos de ministérios interdependentes, mutualidade, e falamos que isso desemboca no ministério de edificação, exatamente por isso, porque o meu conhecimento da escritura, ele é importante para mim, mas ele também se estende em importância na vida do meu irmão, e há, então, uma edificação mútua. Você percebe que a gente trata da igreja no aspecto geral, mas sempre voltando para esse aspecto de mutualidade, ou seja, a gente é melhor cristão no ambiente da própria igreja, em contato com os nossos irmãos. Isso nós chamamos, ou a Bíblia chama, de vida no corpo. Essa vida no corpo acontece através de contatos formais, por exemplo, quando a igreja se reúne para estudar a Bíblia, quando a igreja se reúne para orar, quando a igreja se reúne para adorar, mas também acontece em contatos informais, quando a gente se reúne para fazer um piquenique, para fazer um lanche, para compartilhar na casa de alguém, uma visita. Isso tudo é a vida no corpo, né? Vida no corpo. Diferentemente de vida, por exemplo, no templo. Uma coisa diferente da outra. Vida no corpo, ela acontece no ambiente do templo e fora do ambiente do templo também. Qual o resultado deste ministério? É que nós teremos um corpo sadio, porque lembra, irmãos, nós somos unidos a Cristo, unidos à igreja através de Cristo, ele é a nossa base. Deus estabelece um governo na igreja através de líderes, de modo geral, que vão preparar os membros da igreja, sem se esquecer de que cada um tem o seu próprio ministério, que desenvolvido e crescido dentro do corpo de Cristo, vai resultar num corpo sadio, vigoroso, que transbordará agora sim para ministérios externos. Até agora nós falamos do que acontece no ambiente da igreja, mas o ambiente da igreja determinará o ambiente externo. E aí nós chegamos nos ministérios externos, que nós queremos falar aqui nesta noite. O que significa ministério externo? É que a igreja causa um impacto no mundo. Interessante falar disso, né? Às vezes a gente tem visto o impacto que a igreja causa no mundo de forma negativa. Quando a igreja ela vira motivo de escândalo, quando a igreja ela não é vista dentro do padrão estabelecido pelo próprio Cristo, de uma igreja que se ama, de uma igreja que se edifica, de uma igreja que se respeita, de uma igreja que se envolve com o outro. E isso gera para o mundo a visão de quem é Cristo. Seria mais ou menos o seguinte: como que as pessoas podem ver Cristo? Elas podem ver Cristo através da igreja, através da vida da igreja, da vida no corpo que nós falamos agora há pouco. Então, este impacto no mundo é a atração pelo amor. Então, é uma vida de amor que a igreja desenvolve e convencimento de pecado pela pureza. A Bíblia fala que o Espírito Santo, o ministério dele é de pureza, né? De convencimento do homem ao homem do pecado, da impureza e da injustiça. E agora, como que isso acontece? Pela forma que a igreja vive, pela pureza da igreja. Quando o mundo olha para dentro da igreja e vê pureza, ela também glorificará o nome do Senhor ou reconhecerá
o nome de Cristo dentro desta igreja. Também são dois, né, esses ministérios externos. Primeiramente, o ministério da evangelização. Ministério da evangelização, que significa, pela pregação da igreja, não crentes são reconciliados com Deus, tornando-se membros responsáveis da igreja do Senhor. A igreja, uma vez que está bem estabelecida dentro, ela vai ao mundo, proclama Jesus Cristo. Pela ação do Espírito Santo, irmãos são atraídos para Cristo, tornando-se membros responsáveis da igreja do Senhor. Por que membros responsáveis? Porque uma vez inserido no corpo, ele também tem a responsabilidade dessa mutualidade que vai causar na vida de outro essa impressão, essa edificação que foi falado até então. Então, esse é o ministério da evangelização. Esse ministério da evangelização, ele pode ser acompanhado, ou deve ser acompanhado, pelo ministério da compaixão, que significa uma igreja que socorre os menos favorecidos, exatamente por ser o sal da terra e a luz do mundo. É bom deixar claro que nós não estamos fazendo uma tese, uma defesa da tese da teologia da libertação. Contudo, nós não podemos esquecer que fazia parte do ministério de Jesus o socorro aos menos favorecidos. É claro que, em alguns aspectos, quando a Bíblia fala daqueles que são pobres, diz, por exemplo, são pobres de espírito, não é que são carentes necessariamente de bens materiais, às vezes são, mas são carentes da presença de Deus, da graça de Deus. E a igreja, portanto, ela exerce este papel, ou seja, ela é a mão estendida de Deus sobre uma sociedade que está em trevas. Percebemos o ministério interno da igreja, a adoração, vai desembocar no ministério da igreja de... Deixa eu voltar aqui para a gente entender melhor, que é o ministério de liderança, que desemboca nos ministérios internos de adoração e interdependentes, os dons espirituais, né, sendo colocados mutuamente no contexto da igreja, caminha para a edificação desse corpo que abençoa a si mesmo e que vai desembocar em ministérios externos, que são a evangelização e a própria compaixão àqueles que ainda não estão inseridos neste corpo. E aí nós chegamos, então, no que seria o retrato de uma igreja ideal. Como seria essa igreja? Olha só, ela tem uma base que é Cristo, seja no aspecto geral ou individualmente, eu preciso estar baseado, ou seja, fundamentado em Cristo. Segundo, uma igreja que tem líderes bons e confiáveis. Terceiro, uma igreja que adora, compartilha dons e compartilha ensinamento. Uma igreja ideal, ela evangeliza aos perdidos e mostra compaixão com aqueles que carecem, tanto materialmente quanto espiritualmente, da presença de Cristo em sua vida. E você se lembra que o tema da nossa mensagem de hoje é o alvo e os ministérios da igreja. Dessa forma, uma igreja ideal atinge o seu alvo geral. Qual é? Glorificar a Deus. Esse é o primeiro e mais importante ministério da igreja. A confissão de fé, o catecismo menor, ele começa exatamente fazendo essa como primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, este é o objetivo, o alvo a ser atingido por uma igreja que está baseada em Cristo, que tem uma boa liderança, que adora, compartilha dons e ensinamentos, que evangeliza os perdidos e que mostra compaixão.
essa igreja ideal, irmãos. Nem sempre é a real, nem sempre é a que nós estamos vivendo, mas é o alvo que nós precisamos buscar. E agora, por fim, chegando ao final, vamos falar um pouco desse ministério geral e mutualidade, porque nós estamos falando sobre mandamentos de mutualidade, estamos preparando o nosso caminho para que a gente, depois, ao estudar cada mandamento individualmente, a gente tenha uma visão geral por trás que nos ajuda a entender melhor a proposta de cada mandamento. Então, ministério geral e mutualidade. Falamos sobre a glória de Deus, que é o alvo individual e da igreja toda. Então, não compete somente a mim, mas a toda a igreja. Como? Como que nós alcançamos esse objetivo? Vamos lá. Tendo amor de uns aos outros. Constantemente a gente vai se referir ao amor, e vamos falar dessa mutualidade do amor, porque, inclusive, será o primeiro dom, o primeiro mandamento, perdão, a ser estudado, porque ele é a base de todas as coisas. Então, como que uma igreja atinge esse alvo de glorificar a Deus individualmente e coletivamente, tendo amor uns com os outros? Letra B, em unidade espiritual e visível. Ela é uma unidade que acontece invisivelmente, porque ela é espiritual, mas, ao mesmo tempo, ela se torna visível pela prática da igreja e pela maneira de ser da igreja. Letra C, no crescimento à semelhança de Cristo. Lembremos que a gente fala de uma forma abrangente no crescimento à semelhança de Cristo, e a gente tem que se lembrar sempre. Isso se refere a quem? A mim. Mas isso se refere à igreja toda. Por quê? Porque quando eu cresço à semelhança de Cristo, consequentemente, todo o corpo de Cristo cresce na mesma direção. Letra D. Num ministério eficiente e completo de cada um. Lembra que eu falei de boa liderança? Estamos falando de ministérios de liderança dentro da igreja, mas aqui a expressão ministério eficiente e completo de cada um cumprindo a sua parte, fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer. Na reunião da igreja que louva e que adora a Deus. Isso tem a ver com o ministério da adoração que nós já destacamos. E aí nós temos algumas observações finais. A mutualidade cria e mantém ambiente propício para surgir todos esses elementos acima. Eu vou voltar para você entender. A mutualidade cria o ambiente para que o amor de uns aos outros, a unidade espiritual e visível, o crescimento à semelhança de Cristo, o ministério eficiente de cada um e uma igreja que faz bem o ministério da adoração, acontece no contexto de mutualidade. Que ela não somente cria o ambiente, mas ela mantém este ambiente que a gente poderia chamar de saudável, usando a expressão que nós usamos lá atrás, de uma igreja sadia, ou seja, de uma vida no corpo de Cristo. A mutualidade traz benefícios individuais e coletivos. É individual, porque pertence a mim, mas pertence ao corpo, porque está dentro desta mutualidade. E, ainda, a mutualidade é a cola que une os ministérios e membros da igreja. Por que nós não temos um corpo desconectado? É porque tem uma cola. Por que nós não temos uma igreja com ministérios desconectados? Porque eles caminham dentro da mesma direção, estão colados no mesmo propósito. Nós encerramos o nosso estudo dessa noite. A minha oração é que Deus possa ter falado com cada um de nós
Lembrando que nós falamos dos ministérios da igreja, que é vertical porque se refere a Deus, horizontal porque se refere ao próximo. Nesse aspecto horizontal, ele é de liderança, porque diz respeito a liderar o meu próximo. Ele é de edificação, mas ele também desemboca, em ministérios externos, que é a evangelização e a compaixão, com o único objetivo, que a glória do nome do Senhor seja vista na minha vida e na vida de todos nós. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que o nome dele seja glorificado através de todas essas coisas que vimos essa noite. Que Deus nos abençoe. Amém.